O que motiva vocês a fazerem algo completamente diferente da realidade de vocês, do dia a dia de vocês, pensando no outro? Eu gostaria que todos saíssem daqui hoje com algumas respostas para vocês mesmos, para a vida de vocês. A primeira reflexão a gente já fez, né? Por que eu não faço parte? Ou porque eu faço parte? O que verdadeiramente me motiva nessa vida a criar uma rotina paralela da minha rotina de trabalho, completamente diferente do que eu faço, pensando unicamente nos outros e não em mim. Agora eu queria perguntar para o Maurício o que foi que motivou inicialmente ele a fazer parte desse projeto, a apoiar e apostar no projeto. Eu queria passar uma visão muito mais, vamos chamar de fria, assim, muito mais calculista do ponto de vista empresarial mesmo. Porque a gente entrou no projeto PHI num momento como esse. A gente estava promovendo uma transformação dentro da empresa. A gente estava num processo de certificação do Great Place to Work para colocar a empresa entre as melhores do Brasil para trabalhar. E no meio desse processo todo, a gente precisava reforçar a ação social da empresa. E foi muito curioso porque exatamente no meio desse processo, no fim de uma semana muito pesada que a gente teve de consultorias e de mudanças, chegou no final de semana, num domingo, lá pelas 6 da manhã, o Idomar tem esses horários meio malucos assim, ele mandou uma mensagem no celular perguntando se eu tinha algum horário para falar na semana seguinte. A gente já se conhece há muitos anos do setor de tecnologia, e aí ele não precisou me contar nada, porque parece que foi tão automático a coisa. Quando eu vi a mensagem, Idomar, você tem tempo para falar? Eu só respondi, tenho. Acho que foi na terça e a gente foi conversar. Naquele momento eu só fiquei pensando assim, bom, agora as coisas aconteceram por uma razão e não posso chegar aqui e falar assim, não, a minha motivação foi puramente porque eu gosto do Idomar, conheço o Idomar há muitos anos, achei bonito o projeto, a gente foi lá e decidiu. Não. Na empresa da gente, muitas vezes a gente precisa fazer as coisas para atingir os objetivos e as metas que a gente coloca. E quem nunca participou ou quem nunca tentou, às vezes a gente imagina o que eu estava imaginando naquela época. Eu não sei se cabe isso no fluxo de caixa da empresa. Eu não sei se eu consigo assumir um compromisso de longo prazo. Eu não sei quanto tempo, como a Adriana muito bem falou, eu vou ter que dedicar para isso, quanto tempo a minha equipe vai ter que dedicar para isso. Eu não sei um monte de coisas. E às vezes a gente se perde no meio desse monte de não sei e a gente fica com o medo de descobrir como realmente funciona. Então o que mais me surpreendeu foi, primeiro, a simplicidade que foi para a gente fazer todo o processo e passar a ser um apoiador. Segundo, o Ney definiu muito bem, a gente faz muitas coisas nas nossas empresas que custam muito mais caro do que ajudar um projeto social. Então não é uma barreira financeira. Isso eu posso garantir que a barreira financeira não é o que vai impedir. E depois disso começa a vir as gratas surpresas, assim, porque a gente entrou nisso num processo externo da empresa que estava ocorrendo, mas o benefício que o Ney muito bem definiu do engajamento do time, do orgulho, do sentimento de pertencimento do time, é muito significativo. No setor de tecnologia a gente trabalha muito com as gerações mais novas, né, a geração X principalmente, e esses meninos são estranhos, porque eles não olham tanto assim, eu quero ver a minha carreira como a gente pensava antes, eu quero ter estabilidade e tal. Eles têm que se identificar com o que eles fazem, com o porquê eles fazem. E como o Ney falou, é muito complicado. Às vezes você chegar numa empresa de tecnologia e fala, olha, desenvolve um sistema que ele não conhece nem quem é a empresa que ele está usando e tal. E nisso, o apoio de causas sociais faz uma diferença gigantesca no engajamento do time. A gente passou por um processo muito complexo agora no começo do ano, que foi a fusão que o pessoal anunciou aqui. E é muito curioso, porque no dia que a gente anunciou a fusão, onde seguramente a gente se preparou muito para responder a pergunta, eu vou perder meu emprego, eu vou ter que mudar para São Paulo, ou o pessoal de São Paulo vai ter que mudar para cá, meu chefe vai mudar, meu salário vai mudar. A gente estava muito, muito preparado para dar todas essas respostas. Mas uma das perguntas que surgiu, uma das primeiras perguntas que surgiu, foi, Maurício, a gente vai continuar apoiando o Hospital de Livros? Então, isso é a resposta para aqueles todos não sei que a gente tinha lá no começo, né? A sua empresa. Sim, claro, posso por perguntar favor. uma coisa para o Maurício? Por favor. Quanto você tem de remissão fiscal do dinheiro que você investe no PHI? Nenhuma remissão fiscal. Não é esse o objetivo, na realidade, né? É um outro tipo de investimento.
E, normalmente, acredito que outros empresários que estejam aqui investem muito, muito em treinamento de liderança, em gestão de pessoas. É necessário? É importante? Muito? Você investe? Bastante? Sim, primeiro a gente sempre investiu muito em treinamento, muita informação de líderes, mas o mais curioso é que este investimento se reverte justamente como sendo uma alternativa muito mais barata. Vamos voltar a falar da frieza dos números, né, Adriana? É muito mais barato você investir em uma causa social, engajar os teus líderes, em ver como isso funciona, entender como isso funciona e em transportar esse mecanismo, porque vamos imaginar aqui que olhando o Idomar como sendo um líder, ele não paga salário para um monte de gente e tem um monte de gente que vai trabalhar com ele, chega no horário, sai depois do horário e faz além do que ele pede para fazer. Gente, olha isso na sua empresa, você paga salário no fim do mês, paga um monte de benefícios e nem todo o teu time se engaja tanto assim. Então, será que não tem muito para a gente aprender com esse tipo de projeto, com o terceiro setor? Até porque o terceiro setor, ele desenvolve habilidades na gente que a gente talvez não precise na função que a gente está naquele momento da empresa, né? Os seus funcionários tomam a frente também. São quantos funcionários hoje, Ney? Temos perto de 40 funcionários aqui em Ponta Grossa. Quantos engajados na causa? Eu posso falar... Perto de 40. Uns ajudam mais, mas na verdade todo mundo, em cada processo... Como o Idomar falou ontem, como é que foi a história? Anteontem. Tinha que fazer alguma coisa às pressas, o pessoal do administrativo foi para a produção para acabar o livro. Então, não tem mais o que falar. Agora eu quero perguntar a opinião do senhor que está aqui. Eu deixei ele no cantinho ali, sossegado, ouvindo tudo, porque tem um motivo muito especial. Todo mundo acha que para você se engajar numa causa, você tem que necessariamente ter um amor por aquilo e dedicar a tua vida inteira, o teu tempo todo livre. Existem várias formas de engajamento no terceiro setor, em causas sociais, e todas elas são importantes. A mão de obra pontual, ela é válida, importante é aquela mão de obra permanente, porque a pontual às vezes dá mais trabalho. Eu vou só fazer aquilo ali. Às vezes dá mais trabalho para gerenciar aquilo. Mas existe também uma necessidade, que é a necessidade de, no mínimo, cobrir os custos dentro de um trabalho como esse. Porque ninguém está recebendo, mas existe uma conta que está sendo paga. Existe uma gasolina que está sendo gasta, existe um estacionamento, existe um investimento na alocação de um espaço para promover uma ação, às vezes. Então, existe um custo, né, que sai, muitas vezes, até do próprio bolso do voluntário, quando ele está iniciando o projeto, ainda sem aquela ideia de vou crescer, vou ter o investimento. E é nessa história que entra aqui o senhor Edmilson. Eu queria que o senhor falasse. O senhor investiu no patrocínio da publicação de 2 livros. Isso, Idomar? Isso. Na primeira edição, na primeira tiragem do livro do meu nome é Jorge, quando a gente comemorou 3 anos. E no final do ano passado, a gente fez o lançamento do livro do Pequeno Príncipe, edição do PHI, edição Ponta Grossa. O Edmilson foi das cotas de patrocínio através de um dos laboratórios que ele tem para expor a marca dele. Quando o senhor investiu no primeiro, qual era a sensação do que o senhor estava fazendo? Estou colocando esse investimento aqui para render o quê? Para ver o quê? Que retorno o senhor imaginava que teria no primeiro livro? Bem, no primeiro instante, é interessante colocar que o meu envolvimento começou pelo relacionamento pessoal, de amizade e profissional com o Idomar. Lembro que quando ele teve essa ideia de fundar o PHI, ele foi conversar comigo no laboratório. Eu lembro o local da minha bancada, onde eu estava, quando ele começou a me contar o que ele estava pensando em fazer. Juro para você que, no primeiro instante, eu fiquei com muitas dúvidas de que a coisa pudesse evoluir. Todo mundo aqui tem posse, e o Ney fez um comentário agora há pouco aí, ou foi no vídeo, ou foi aqui na sua colocação, que é difícil você pegar um livro e doar quando você tem aquela posse. Um conceito antigo, existe um conceito antigo de que aqui é meu, é difícil de se desapegar, né? E a gente tem que aprender a fazer isso. E eu tenho esse exemplo em casa. A minha filha é uma devoradora de livros,
Não doa livro para nós. E até hoje eu não consegui convencê-la a fazer doações para o Idomar, que volta e meia está perguntando para mim. Mas então começou assim, eu não imaginava que isso pudesse dar certo, a coisa começou a fluir, a gente começou a ver supermercado, caixa de livro, doação, comentários, aquele burburinho na cidade, disse assim, pô, vai dar certo esse negócio. Chega um dia, ele vai lá e fala comigo, eu preciso fazer uma publicação no livro, tem uma cota aí. Pode, Idomar, área da saúde, como é que eu posso trabalhar? Nas minhas empresas eu não tenho nem caixa de captação de livro ou de retirada de livros, porque não se encaixa, é difícil. A gente não achou uma maneira ainda de fazer alguma coisa, né? Mas eu apostei, disse, eu vou ajudar você nesse investimento, porque o conceito que ele me trouxe e que eu não apostei, que eu não acreditei num primeiro momento, eu resolvi apostar. E foi legal. A repercussão na cidade, das pessoas conhecidas. Dali a pouco eu comecei a ver repercussão de outras cidades, mesmo porque algumas unidades eu mesmo fiz questão de encaminhar para outro local, principalmente Santa Catarina, onde eu tenho um relacionamento importante. Dali a pouco os livros começaram a passar de um para outro, principalmente do Jorge, no primeiro instante, talvez porque das características do livro. Foi muito legal. Houve repercussão. Não tem dúvida nenhuma. Houve repercussão, o que era? O que o senhor ouvia? Qual era a sensação? Não, nada em relação a como estava o Maurício comentando, um investimento. Eu fiz um investimento como apoio, na verdade. Não houve nenhum retorno. Ninguém foi fazer exame no meu laboratório por causa do livro. E não era isso que eu estava querendo. Eu estava querendo fazer exatamente uma colaboração com um amigo, antes de mais nada, com uma ideia desse amigo, e cuja ideia a gente começou a sentir que começou a fluir. Tanto é que está aí 5 anos e a cidade inteira, não é só a cidade, o estado, tem muitos locais, a coisa foi muito longe. Então, eu acho que o investimento em si, financeiro, é o que menos importa. É um investimento importante. Eu não estava visando lucro, estava visando apoio, realmente, porque eu percebi que o projeto tinha tudo para evoluir. Eu quero ver, quer dizer, eu não vou ver, mas esses 5 virar 50, né? Se perpetue, evidentemente. O senhor investir em mais um livro. Evidentemente que com o resultado do primeiro, não que eu tivesse ganho muito dinheiro com isso, não ganhei nada, e não é esse o propósito, mas tem um segundo, chega ele novamente lá, diz, eu preciso de um apoio no segundo livro. Bom, vamos apoiar, vamos colaborar. Talvez venha um determinado momento, ele sabe que as coisas não são tão fáceis no dia a dia, todo mundo sabe disso aqui, mas talvez tenha um terceiro momento, um quarto momento, se não for com aspecto de apoio financeiro, como é o que ficou focado entre a nossa relação, pode ser de uma outra forma. Isso levou a alguns funcionários meus a também colaborar com o projeto dele, não sei nem quantos que tem, mas liberdade total, cada um, né? E amanhã depois pode ter um outro tipo de relacionamento, não só de aposta financeira, mas pode ter alguma coisa que a gente consiga descobrir dentro da área de saúde. Eu tinha interesse que os livros, né, que o projeto pudesse se envolver com a área científica, porque seria muito mais fácil para a gente. Tenho pilhas de livro lá que a gente podia, mas não é o foco do projeto. Então, vamos esperar uma oportunidade. Pode ser que a gente consiga achar alguma maneira de fazer um novo relacionamento fora do aspecto financeiro, de apoio simplesmente. Idomar, fala um pouquinho para a gente dos números. Lá em 2013, como fechou aquele ano, que números vocês já têm hoje? Qual o alcance do Pega Aí? Então, no final do ano passado, que é os números mais recentes que eu consigo lembrar, é muita coisa, muita correria. A gente iniciou 2018 com 144 mil livros disponibilizados. A gente sabe que o número é muito maior do que isso, porque esse número é o número dos livros que a gente bateu carimbo, ou que a gente imprimiu com a nossa etiqueta. Esse a gente tem controle. Tem muito livro que chega direto na nossa estante, a pessoa disse, Idomar, que legal, eu deixei 10 livros na tua estante direto. Legal, obrigado. Me atrapalhou um pouco, porque você não deixou eu carimbar, não deixou eu etiquetar, não deixou eu tomar posse, e o teu livro
pode ser vendido no sebo, porque o teu livro não tem o nosso carimbo, e o teu livro que vai ser vendido no sebo pode virar uma pedra de crack. Então a melhor maneira das pessoas doarem é doar nas nossas caixas de coleta. Então a gente iniciou 2018 com 144 mil livros. A gente fechou junho com 177 mil livros. Nós recebemos esta semana, no início da semana, 4 mil livros que a gente adquiriu a baixíssimo custo, de uma editora do Rio. E foi feito um esforço entre algumas parceiras nossas de transporte, entre elas a Bom de Entrega e a Princesa dos Campos. E esses livros chegaram até nós a um baixíssimo custo de transporte também. Mais 4 mil livros. Nós estamos, neste momento, transportando 1.500 livros do Rio, que foi uma doação da editora do livro do John, que mandou um e-mail dizendo: Edomar, eu tenho aqui tais livros, tais títulos, veja o que você quer. Eu não posso pegar tudo porque o transporte é um problema para nós em algumas situações. Então foi pego 500 livros, 500 títulos, exemplares de cada título. Estão sendo transportados nesse momento. Então, assim, a nossa intenção que em 2018 a gente ultrapasse 220 mil livros. Esse está no nosso planejamento. A gente está trabalhando para isso. Nós estamos presentes em 7 cidades. A gente está em Ponta Grossa, a gente está em Realeza, no sudoeste do Paraná, onde a minha família mora. Na frente da loja da minha mãe tem uma estante na calçada, que ela está a 200 metros de 2 escolas de ensino fundamental. Minha mãe tem 80 anos e é voluntária do PHI lá em Realeza. Nós estamos em Ipiranga, tem 4 estantes em Ipiranga. Nós expandimos para Campo Largo, no polo AB da Universidade Aberta do Brasil, e Jaguariaíva. E daí todo dia a gente vai e volta para Canambi e Castro, dentro do ônibus da Iapoc. A gente tem umas estantes de formato diferente, que é tipo um sapateiro, que vai e volta no metropolitano, no coletivo metropolitano. A gente tem 44 locais. A gente chama de estantes permanentes, mas são locais onde a gente disponibiliza os livros. De uma maneira geral, todos são de acesso público. Tem alguns que são fechados por razões óbvias, dentro da penitenciária, dentro do Ildebrando, dentro de casas de menores. Mas, na sua grande maioria, os livros são em local público. E essa é uma regra que a gente define com os parceiros, com as empresas que querem nos ajudar. A gente não coloca uma estante de livro para dentro da catraca. Tem que estar na rua, tem que estar na calçada, tem que estar ao acesso. Pode atender os funcionários, mas também tem que atender o morador de rua. A gente tem estante na frente da Avan, que está na rua. A gente tem estante no ponto de ônibus da UEPG, que está na rua. A gente tem estante lá em Realeza, que está na rua. A gente tem estantes aí no Tozeto, que está acesso para todo mundo. Tem aqui na Rádio Santana, que atende um monte de moradores de rua ao redor da catedral. Essa é a ideia. Eu anotei aqui uma frase do William, que trabalha no Hospital de Livros, que ele falou que o projeto dá oportunidade para livros e para pessoas. Ontem nós visitamos lá, né, o Delmar me levou, e realmente é um impacto bem diferente de entrar lá, e a sensação é bem aquela que o William fala, né? É como se você se transportasse para um mundo fora da penitenciária, dentro da penitenciária. Maurício, você é um dos apoiadores do hospital. Quando você chegou a trazer equipe tua, funcionários seus chegaram a visitar o hospital, você foi lá? Eu fui lá, a equipe não, eu trouxe o conhecimento de lá para repassar para a equipe. E como é o impacto, você conhecendo, você ali, do lado daquela realidade? Na realidade o impacto começa muito antes de a gente chegar lá, porque o dia que eu combinei com o Idomar, eu estava com uma camisa da empresa. Ele falou: olha, a gente não vai num lugar que é tudo tranquilinho, tá? Então vamos passar na sua casa, você troca a sua camisa para você chegar como um visitante normal. Então o impacto começa antes da gente chegar lá. Porque na realidade eu não estava indo visitar a penitenciária, eu estava indo visitar o projeto. Então a gente começa a fazer as ligações corretas depois, né? Mas eu fui muito bem recebido lá pelo diretor da penitenciária. E ele me contou como funciona, qual é a rotina dos presos, como que eles saem, quem pode sair para entrar no projeto, quem não pode.
E a gente tem exatamente a visão de dois mundos muito diferentes, como foi bem definido no vídeo ali. A gente entende aquela rotina rígida que, naquela época, o diretor me falava com orgulho que ainda não tinha havido nenhuma rebelião na nossa penitenciária, depois, infelizmente, houve uma, e justamente o que ele fazia para controlar aquilo. Na realidade, eu até expus para o Idomar depois que a gente tem uma gestão de pessoas impressionante dentro daquela rotina. Mas realmente, quando a gente abre a porta do projeto e a gente entra lá dentro, é um outro mundo. Lá sim é o que eu estava indo visitar na minha cabeça inicialmente, né? A ideia, a concepção e o que faz com que você vá toda semana lá? Às vezes mais do que uma vez na semana. Então, a gente entrou na penitenciária no bom sentido, porque a gente sai também. E sai de lá sem tornozeleira, de boa. A gente entrou lá para apoiar um projeto que é uma lei federal que permite remissão de pena pela leitura. Então, de uma maneira bem simplista, o preso lê um livro e ele diminui 4 dias na pena. Simples. Nossa, que legal. Tem regra, é um livro por mês, dá no máximo 48 dias de remissão de pena no ano, o cara tem que escrever, tem que provar, blá, 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 blá. E a gente entrou lá para apoiar, através de um pedido que a escola fez para a delegacia da Receita Federal, para arrecadar livro para a escola. E daí, nós no mesmo período, tinha instalado uma estante e uma caixa de coleta lá dentro da delegacia, e o delegado achou que não ia casar 2 coletas para 2 lugares diferentes. Ele me mandou um e-mail, eu disse, deixa eu entrar em contato. Eu entrei em contato com a escola. E daí a gente passou a ser fornecedor de livros desse projeto. Pelo volume, pela quantidade, pela diversidade de títulos que a gente tinha. E aí, as diversas visitas que eu fiz na penitenciária, eu conheci lá, você também conheceu ontem, dentro da penitenciária, não sei se vocês sabem, tem uma fábrica de botina. É uma fábrica de calçado de segurança, de EPI, da Cadesh. Tem 90 presos trabalhando que para fabricar botina, não sei se vocês sabem, precisa de tesoura, agulha, máquinas, e estilete, e coisas que não são comumente disponíveis dentro de uma penitenciária. Eu vi que aquilo funciona. Falei, cara, esse troço funciona. E nós temos um problema, agora está diminuindo esse problema, nós temos um problema que se chama livros danificados. Encadernações desmontadas, capas rasgadas, livros que a gente recebe doados muito antigos. E a minha pilha de livros danificados, ela crescia mais do que diminuía. Quando eu vi aquela fábrica de botina, dentro de uma penitenciária, e contei que só tinha 90 e tinha mais 400 disponíveis para trabalhar, eu cheguei para o diretor e falei assim, escute, vamos usar a mão de obra deles para restaurar livros? Ele, num primeiro momento, ele não acreditou, obviamente, né? A gente faz assim, assado, você dá mão de obra, local, logística para movimentar os presos, eu consigo equipamento, treinamento, material, beleza. Na mesma semana, eu cheguei na empresa do Pardal e disse, Pardal, você não tem uma guilhotina? Não, cheguei para ele e disse assim, eu fiquei sabendo, Pardal, que você tem uma guilhotina velha. Ele falou, tenho 2. Aí foi uma operação para conseguir tirar a guilhotina que estava lá no fim do mundo. Restaura a guilhotina, envolve outras empresas para recuperar a guilhotina. Aí nesse meio tempo eu negociei com um voluntário nosso que era restaurador de livro, que sabe restaurar livro, e disse assim, preciso que você vá uma vez por semana na penitenciária, treinar os presos. Tamo junto. E esse mesmo cara montou a guilhotina em cima de uma mesa reforçada, porque ela precisa ter peso. E 15 dias depois eu estacionei minha caminhonete na frente da penitenciária com a guilhotina e disse, eu vim trazer para a gente começar. O diretor achou meio estranho aquilo e tal, mas entrei, ele levou para dentro e disse, semana que vem você pode vir que a gente daí começa a conversar os presos, a gente vai separar e tal. E a partir daí a gente levou o Ney, inclusive estava no primeiro dia que a gente foi, vamos chamar assim, bem tenso. Eu tenho fotos desse dia. Os presos, eles não, tipo assim, feição sisuda, não olhavam pra gente, cabeça baixa e tal.
sabiam direito o que estava acontecendo, e daí a gente foi explicar o que a gente queria fazer e tal, e que a partir dali ia ter treinamento, e a coisa começou a funcionar. Na realidade, eu fui lá, depois, do Hospital do Livro, para resolver um problema do PHI. Por quê? Porque o PHI ele tem duas frentes bem definidas da onde a gente trabalha. A gente tem um foco de captação de livros e um foco de disponibilização de livros. E o Hospital de Livros atende um desses focos, que é o captar livro. Aquele livro que a gente ia jogar fora, ele vira um livro manuseável. Então, eu gasto energia, gasto recurso num dos focos que a gente atende. Pega aí. E resolve um baita de um problemão. E além de resolver o problema do PHI, a gente acabou resolvendo problemas da penitenciária. Por quê? Porque a gente restaura livros da penitenciária, da biblioteca da penitenciária, deles. E tem uma situação que a gente descobriu depois que a gente acabou resolvendo, que é assim: o livro que tem capa dura, ele não pode entrar na carceragem. Não pode entrar na cela do preso. Por quê? Não sei e não quero saber. Tem as regras e a gente não sabe. E daí o que acontece? Tem muitos livros que as penitenciárias no Paraná têm que não pode fazer, não pode chegar no preso lá dentro da cela. A gente está recebendo, já recebeu muitos livros de outras unidades penitenciárias, que tira a capa ali dura, põe uma capa de cartolina, eles aproveitam ou não aproveitam a capa original e devolve o livro para a unidade, e esse livro pode ir para dentro da carceragem. Então a gente já passou a resolver um problema deles também lá dentro da penitenciária. Sem contar essa questão de ocupar o preso, da motivação, sentimento de pertencimento, a questão do... Dentro do livro, aqui atrás, vocês vão ver que tem uma estante que tem livros restaurados no Hospital do Livro. Dentro do livro, a gente coloca uma etiquetinha dizendo assim: livro restaurado no Hospital de Livros. Daí tem a logo do DPEM e a logo do PHI. Na primeira vez que eu levei essa etiqueta para colocar, um preso falou para mim assim: professor, posso pôr meu nome? Aí o que a gente mudou? Agora na etiqueta está escrito restaurador e um espaço para o cara colocar o nome dele. Isso aí virou um objeto para a família, que vai nas nossas estantes procurar o livro que foi restaurado pelo marido, pai, o que for lá. Então, quando o cara faz isso lá dentro, ele enxerga que ele pode encontrar esse livro dele restaurado quando ele sair dali. Vergonha de dizer que é ele, né? É, mais uma vez, um projeto social, terceiro setor, trabalhando para cuidar da gente, para desenvolver outras pessoas e para melhorar a vida de quem não necessariamente está fazendo parte do projeto, né? Quem está lá seguindo a sua vida. E os resultados a gente vê na entrevista que eles dão, né? Conseguir genuinamente ouvir deles o que eles sentem, porque tem que ter uma transformação, no mínimo, uma transformação dessa imagem que você fala, que vocês identificam na entrada, né? Quando vocês chegam, eles olhando para baixo, eles nem olhando, nem conseguindo olhar para frente, e eles daquele jeito, ali como todos vocês puderam ver. Eu queria aqui perguntar, até o Ney que está também desde do início, né? Dando esse apoio. O Idomar foi meu professor, então. Existem vários motivos que levam empresas, pessoas a pontualmente colaborarem com ações sociais. Eu queria que o Ney respondesse e que o Idomar complementasse isso. E que motivos levam uma pessoa a permanecer tanto tempo no investimento no terceiro setor? Na verdade, eu acho que esse ponto que o Idomar colocou aqui agora, do cara colocar o nome dele, eu acho que tem de tudo que a gente vê, de contribuição, mas eu acho que tem tudo a ver com um legado, né? A gente vê, da minha experiência mesmo com o PHI. Na minha adolescência, eu participei de um concurso de poesia e fui premiado de uma escola aqui, e era um livro que eu nem lembrava mais quem tinha, talvez era minha mãe e minha avó. E eu andando pelo Tozeto, olho lá o livro e falei: nossa, esse livro acho que é meu. E vou lá e tá a minha poesia. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Nem era tão boa assim a poesia. Não, 11 anos de idade. Então, né, mas escrevi sobre a vida ainda, bem filosófico o negócio.
Mas você andar em todo lugar que você vai, como você colocou aqui, eu tive vários amigos que vieram falar do livro do John. Você fala, puxa, é uma sementinha plantada que você vê que pode ter repercussão, como os motoboy, cachorro louco que o Domar falou. É uma sementinha plantada dos caras e olha que estamos hoje. Né? Então, de tudo que o projeto contribui, eu acho que a palavra que define melhor é legado. O Idomar, muito no começo do projeto, ele é um cara bem provocador, eu também provoco ele, a gente se dá bem, só acho que é um dos poucos alunos dele que se dá bem até hoje. Né, Idomar? Em ser sincero. Mas eu coloquei para ele, Idomar, mas o que você quer com o projeto? Eu quero um livro na mão de cada pontagrossense, certo? Então, acredito que ano que vem, provavelmente, a gente vai ter que dobrar a meta. Né? Então, na orelha desse livro aqui, tem uma citação, deixa eu ler, um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Não há nada que assuste tanto um homem quanto ser capaz de descobrir a enormidade do que ele pode fazer e se tornar. Então, se é para externar aqui por que eu ajudo, eu acredito que aqui está a resposta. Por que eu continuo fazendo? Não sei. Próxima pergunta. É difícil de medir, é difícil. A grande questão é por que a gente continua fazendo? Porque não sei. As pessoas motivam, a gente vê resultado, a gente vê situações. Final do mês de junho a gente fez um evento no Calçadão. E nós estávamos montando uma tenda, estava eu, o Albino, o Gerone, a galera do voluntariado, e no meio do calçadão eu escutei alguém dizer assim, o professor dos livros. Eu virei para trás e encontrei uma pessoa que a fisionomia era conhecida, mas eu não reconheci da onde eu sabia, era aquela pessoa. E daí ele começou a se apresentar, depois eu entendi por que eu não reconheci, porque ele não estava com o uniforme da prisão, da penitenciária. Era um ex-restaurador de livros, que trabalhou em 2016 e saiu. Ele ajudou a pintar as paredes do ambiente, trabalhou lá e saiu da penitenciária com tornozeleira em dezembro de 2016. E agora ele está trabalhando. Ele começou todo orgulhoso me contando o que ele está trabalhando numa empresa, entrou como empregado, como encarregado e tal. E naquele sábado ele estava vendendo uma banquinha, vendendo toalhinha de mesa de casa, toalhinha de cozinha, junto com a esposa dele. Então, você vê que aquilo que você faz lá dentro pode reverter numa situação, talvez é o que motiva a gente continuar fazendo. Uma das grandes dificuldades, não sei se é dificuldade, mas é uma característica pelo formato do PHI, é que nós não temos métrica de quanto impacto a gente causa na sociedade. A gente não sabe o que a gente causa na sociedade, mas a gente tem uma percepção de que o que a gente causar é uma coisa boa. Na verdade, você desapegou da métrica, né? Porque no começo tinha que passar código de barra em todo livro que a gente recebia. Dava uma trabalheira. É visão de computação, né? A gente gosta de controlar as coisas e tal. E daí a gente desapegou e disse, vamos trabalhar no atacado. Deixa quieto, e a gente só quer saber números geral.